Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. O último convidado desse nosso grupo dos 5, né, brincando aí com o pessoal da Semana de Arte Moderna, né, do Pois é Poesia, dedicado ao Mário de Andrade, é o professor Rodrigo Jorge Neves, né, doutor em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Artes e Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, foi Visiting Student Research Collaborator na Princeton University por meio do programa de doutorado Sanduíche no Exterior, né, PDSE-CAPES. Como pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, desenvolveu o projeto Edição da Correspondência de Mário de Andrade e Pedro Nava. Pedro Nava é um grande escritor memorialista mineiro, muito bom também. Foi professor de literatura brasileira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e de Literatura Brasileira e História da Arte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Realizou pesquisa de pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, IEB, aqui, USP, já muito falado aqui no nosso programa, onde desenvolveu o projeto de edição das cartas de Mário de Andrade e Carlos Lacerda, olha só, financiada pela FAPESP, né? Com o mesmo projeto, foi pesquisador visitante da Universidade de Alcalá. Eu visitei Alcalá, que cidade maravilhosa na Espanha. Tem experiência na área de letras e artes, com ênfase em modernismo brasileiro, escritas de si, epistolografia, arquivos literários, literatura comparada e relações interartes. Atualmente é professor adjunto de literatura brasileira no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Né? Rodrigo Jorge Neves é ainda membro do projeto Minas Mundo, o cosmopolitismo na cultura brasileira, e do grupo de pesquisa Modernismos, Heranças e Horizontes. Professor, por favor, seja muito bem-vindo ao Pois é Poesia. Sinta-se em casa, como eu digo agora a todos os convidados, desde o início do programa. Aqui é tranquilo, está tudo bem, mas sei que o professor tem já, né, essa prática, nós professores, de poder falar, de poder expressar, e uma coisa que nos apaixona, né, professor Jorge? Tudo bem? Boa noite, Bessa. Antes de mais nada, agradecer demais o convite. Agradecer a você, agradecer a Débora, ao Marcelo, e dizer que, além de, na verdade, diante de alguém como Mário de Andrade, nós somos eternos aprendizes, né? Além de turistas, também aprendizes, né? Nós somos aprendizes de literatura, de cultura, de vida, né? Eu gostei muito da referência ao 5, né? Ao grupo dos 5, né? Porque certamente o que nos liga, o que nos envolve aqui é essa paixão pelo Mário de Andrade, né? E por outras figuras realmente fundamentais, né? Para a compreensão do modernismo e para a compreensão da história da nossa cultura. Então, obrigado. Maravilha, nós que agradecemos, né? O professor, o Mário era um missivista contumaz, né? Altran Dourado, que também recebeu cartas dele, brincando, chegou a dizer que aquele que não recebesse cartas de Mário de Andrade não se daria bem na literatura, né? Você e o professor Marcos Antônio de Moraes têm um trabalho sobre a epistolografia de Mário de Andrade. Pode falar um pouco sobre esse trabalho e nos explicar o que concerne uma epistolografia? Claro, Bessa. Carta é realmente algo fascinante, né? Geralmente, quando eu levo para a sala de aula, eu falo sobre cartas, né? Principalmente os mais jovens ficam... há aquele estranhamento, né? Mas a estrutura da carta, né, do texto epistolar, essa estrutura ainda continua presente no modo como a gente se comunica, numa mensagem do WhatsApp, no e-mail, né, nas mensagens privadas que a gente manda pelas redes sociais, pelos aplicativos diversos, né? Então, a estrutura da carta, ela, de algum modo, ela ainda está presente, né? A carta que o Mário de Andrade, utilizada pelo Mário de Andrade para se comunicar com os seus correspondentes, ela não é mais, né, um meio
que nós utilizamos hoje de comunicação, mas era o meio que ele e os seus contemporâneos tinham. Então, a carta, naquele momento, ela tinha um papel de rede social, né? Tanto é que tem um conjunto, uma série de artigos que eu escrevi junto com um grande amigo, o professor Maurício Reus, da Universidade Rural do Rio de Janeiro. É uma série chamada Modernismo Rede Social. Foi publicada no Suplemento Pernambuco, né? Então, a gente coletou alguns trechos de cartas, né, Mário com outros correspondentes, demonstrando a importância daquela rede social, né, para a configuração, para a formação de uma sociabilidade, de uma rede de relações sociais entre aqueles intelectuais, e a gente observa o quanto essa rede foi fundamental para se pensar o Brasil, através da literatura, através da música, através do teatro, através das artes plásticas, né? Bom, com o professor Marcos Antônio de Moraes, que é o grande estudioso, né, da epistolografia do Mário de Andrade no país, né? Aliás, epistolografia, esclarecendo para quem está nos acompanhando, né, se refere ao estudo das cartas, né, o estudo da epístola, né? Então, a epistolografia, que também pode se referir ao conjunto das cartas, também é um termo utilizado para se referir ao campo de estudos dedicado a investigar esse tipo, né, de gênero do discurso, né? Então, a carta é um meio de comunicação, mas é um meio de comunicação com o outro, mas é um meio muito revelador do eu que escreve, né? Então, um dos grandes trabalhos que vem sendo realizado pelo professor Marcos Antônio de Moraes, né, que é a reunião de toda a correspondência de Mário de Andrade a partir, né, do arquivo do Mário de Andrade mantido pelo IEB, né? Aqui tenho, percebi o quanto tenho colegas, né, que conhecem bem o IEB, com passagem pelo IEB, né, e é um prazer enorme, né, mexer com o arquivo do Mário de Andrade. Quem lida com o arquivo do Mário de Andrade sabe, né, que a cada momento a gente encontra algo diferente. Então, assim, a carta também serve como um arquivo, né? É um arquivo daquelas relações sociais que ali se estabelecem. Então, o professor Marcos de Moraes, ele começou editando as cartas do Mário com o Bandeira, né, na coleção Correspondência Mário de Andrade, que é publicada pelo IEB e pelo IEB e pela EDUSP, né, publicação da EDUSP junto com o IEB. Temos a correspondência do Mário com a Tarsila, a correspondência do Mário com o Alceu Amoroso Lima, saiu recentemente, né, a correspondência do Mário com o Oswald de Andrade, por exemplo, né, e com o professor Marcos, né, eu aprendo muito, né, e eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado com ele, com o desafio de organizar e editar as cartas de Mário de Andrade com ninguém menos que Carlos Lacerda, né? E antes de iniciar a pesquisa, eu não sabia, inclusive, que o Lacerda tinha se correspondido com Mário de... Minto, na verdade, eu conhecia uma carta, mas eu não imaginava que que aquela amizade que foi ali construída, que foi estabelecida ali entre eles, foi tão importante para uma figura como Mário de Andrade, quanto foi para o Carlos Lacerda. E como você bem observou na apresentação, alguns anos antes, eu também organizei e editei as cartas do Mário de Andrade com o Pedro Nava, e é uma outra publicação que ainda vai ser lançada, né? Mas essas cartas com o Carlos Lacerda, esse conjunto, né, epistolar, é o que está para sair em breve. O Carlos Lacerda, esse polêmico personagem, a figura Carlos Lacerda, foi muito amigo do Mário nas redações de jornais, né? Eles se conheceram nas redações e o Mário dedicou um livro a ele. Chegou a dedicar um livro, conversaram bastante, né? E eu estou ansioso, né, para, de repente, conhecer esse material. Professor, na opinião de Afonso Arinos de Melo Franco, as cartas de Mário de Andrade e Câmara Cascudo seriam tão importantes quanto as epístolas de São Paulo. O que poderemos esperar das cartas de Lacerda e Mário de Andrade? Se o senhor puder, professor, adiantar alguma coisa,
estamos todos curiosos, né? Depois eu imagina. queria saber, depois eu queria saber se fora as cartas de Mário de Andrade de Lacerda, o que tem mais existem mais inéditos aí? Como é que é isso? Bom, em se tratando do Mário de Andrade, né, a gente sempre, como todos os colegas observaram aqui, né, é sempre inesgotável, uma fonte inesgotável, né, de referências, né, de aprendizado, né, e a gente está sempre aprendendo, lendo e relendo o Mário de Andrade. Né. Às vezes eu confesso para você que eu me flagro, às vezes, lendo as cartas do Mário com o Drummond, com Bandeira, com a Anitta. Às vezes eu fico, em alguns momentos da minha vida, pensando, caramba, o que será que o Mário me responderia se eu mandasse uma carta para ele? Né? Porque você cria ali, você constrói uma relação a partir da leitura daquelas cartas, não só com os bastidores, né, do que está sendo, do que está acontecendo na vida literária e cultural daqueles personagens, mas você acaba também, de algum modo, reconhecendo o próprio processo de formação daquele sujeito quando ele se abre para o outro. Porque o que é uma carta? A carta é aquilo que é uma mensagem que eu escrevo para alguém, mas não é só uma mensagem que eu escrevo para alguém. É como eu quero ser lido por esse outro. Quem de mim eu quero que seja lido pelo outro. E nesse processo de encenação, que a carta é um palco, nós somos atores. Né? Nós, missivistas, quando nós escrevemos cartas, nós atuamos. Né? Então, que máscara, que personagem ali eu estou utilizando naquela correspondência que eu vou mandar para minha mãe, para o meu pai, para minha namorada, para o meu amigo, para o meu colega de trabalho. Então, para cada pessoa, eu tenho um eu que se revela e também se esconde. Né? Então, nesse processo de revelação e ocultação do eu, você tem ali esse sujeito diante da sua própria amadurecendo as próprias ideias, diante das suas próprias ideias. E é o que acontece com as cartas do Mário com o Carlos Lacerda. Porque, como você bem lembrou, né, é um personagem muito polêmico, né? O Carlos Lacerda geralmente associado como político de direita, né, que conspirou a favor do golpe civil-militar de 64, mas durante os anos 30 e 40, né, o Carlos Lacerda ele era um intelectual de esquerda, ligado aos comunistas, inclusive. Ele nunca foi filiado ao Partido Comunista, mas ele era ligado aos comunistas. Foi preso algumas vezes em movimentos de greves de trabalhadores. Né? Ele tem um grande evento, né, por exemplo, em que fala uma figura como o Luiz Carlos Prestes, né, um evento que acontece por ocasião, né, da Aliança Nacional Libertadora, em que o manifesto que seria lido pelo Luiz Carlos Prestes, né, que é essa grande figura das esquerdas, na história das esquerdas no século XX, e esse documento é lido pelo Carlos Lacerda, né, naquele momento, se eu não me engano, no ano de 33. Né? Então, o Carlos Lacerda, ele já muito jovem, ele inicia no jornalismo, como você bem lembrou, apadrinhado por ninguém menos que Cecília Meirelles. Né? A Cecília, ela identifica, né, ali um talento naquele garoto com 16 ou 15 anos, mais ou menos. Inclusive, professor, com 16, 17, Lacerda era pró-Getúlio. Né? Ele tornou-se anti-Getúlio, né? Ferrenho anti-getulista depois. Exatamente. Mas ele justamente começa... porque ele estava nessa ocasião participando, ele era membro da Casa do Estudante do Brasil, que era uma instituição estudantil, né, mas que recebia subvenção do governo, né, do governo Vargas. Né? E aí, a partir de uma revista que ele publicava, que ele editava nessa casa, ele começa a correspondência com o Mário. Né? Então, o que eu vejo ali, na relação entre eles, é a importância dos estudantes, das entidades estudantis, né, na formação do próprio movimento modernista. Né?
Eu tenho, inclusive, uma pergunta sobre isso, porque eu achei Pode muito ver. interessante. Antes de fazer essa, eu queria saber por que as cartas as cartas do Mário desaparecem. Aham. Tem um problema entre as cartas de Mário de Andrade e Carlos Lacerda, somente a do Carlos Lacerda elas sobreviveram, digamos assim, pelo menos pelo que eu li, os documentos, enfim, algumas biografias, e também as cartas entre Mário de Andrade e Oswald de Andrade só estão preservadas a de Oswald de Andrade. Então, assim, no caso de Lacerda, até a época até se compreende, porque era um momento complicado do Brasil, talvez o Mário, enfim, entendeu? Era muito perigoso, nós sabemos disso, mas no caso de Oswald, o que aconteceu? Por que as cartas do Mário desaparecem, professor? Existe alguma coisa? O Mário tinha muito ciúme das cartas ou coisa assim? Como é que é? Então, na verdade, o que acontece, por exemplo, no caso das cartas do Lacerda, o próprio Lacerda explica, né? As cartas, na verdade, dos anos 30, na edição que eu espero contar com a sua leitura, quando logo que ela for publicada, né? Opa! Nós temos apenas, nos anos 30, nos anos 30, as cartas do Lacerda enviadas para o Mário, porque o Mário guardava tudo. Agora, as cartas enviadas pelo Mário para o Lacerda nos anos 30 se perderam porque o Lacerda ele vivia sendo perseguido pela polícia e numa dessas perseguições, os documentos, né, todos os documentos que o Lacerda tinha foram extraviados pela polícia política, né? Tanto é que a dos anos 40 são poucas, mas existem, né, cartas do Mário para o Carlos Lacerda. Agora, sobre o Oswald, houve uma ruptura, né, na amizade que existia entre eles, né? E eles acabam, até por decisão do próprio Mário, não reatando, né, essa relação, por comentários sempre muito ácidos, né, e até mesmo alguns preconceituosos do Oswald em relação ao Mário de Andrade, e isso acaba gerando, né, em determinado momento, uma ruptura na relação entre eles, e não é retomada. E tem isso que você falou muito bem, que também tem a questão da vida louca do Carlos Lacerda com esses documentos, que ele ia se mudando, os aparelhos, de aparelho em aparelho, ia se mudando, e acabavam perdendo as cartas. Claro, né? Então, está muito bem explicado. Mas, assim, aquela pergunta que eu falei, nas cartas entre Lacerda e Mário, descobrimos o papel, essas são as palavras do professor Marcos, tá? Nas cartas entre Lacerda e Mário, descobrimos o papel de entidades estudantis no desenvolvimento do modernismo. Isso é pouco discutido em geral, certo? Procede. Foi significativa essa participação? Você falava nisso, você só agora, por gentileza, corrobora isso, né? Foi, Claro. né, decisivo. Ninguém fala nisso, né, na participação. Pois é, Bessa. Não, sim, sem dúvida. Eu acho que há alguns estudos, né, que vêm tratando, né, da relação do Mário com os mais jovens, né? O Mário era sempre muito aberto aos mais jovens, aos moços que o procuravam, né, pedindo opinião sobre algum poema, né, sobre algum texto, mas também pedindo conselhos, de modo geral, né? Mas Mário, ele procurava realmente estabelecer ali uma relação, ora de mestre-amigo, mas muitas vezes muito mais de amigo, né? Agora, sobre essa relação das entidades estudantis, que é interessante, né? É porque, no caso das cartas do Mário com Lacerda, percebe-se pelo teor dessas cartas, quando ela for publicada, vocês vão perceber isso melhor, que Lacerda, ele já desde muito novo, ele já era uma figura muito impetuosa, incisiva, né? Já muito jovem, era muito erudito, lia no original, né? Engajado, militante, engajado, super. Aliás, Bessa, não sei se você sabe, ou talvez quem estiver nos assistindo talvez vá gostar de saber dessa curiosidade, mas o nome do Carlos Lacerda é uma homenagem aos autores do Manifesto Comunista, né? Carlos Frederico, né? Uma referência ao Karl Marx e ao Friedrich Engels, né? Isso é muito curioso, né? São essas, né, peculiaridades, né, da história, né, que atravessam certos personagens. E aí é interessante notar que esse Lacerda estudante, ele já nas primeiras cartas
com o Mário, ele já coloca o Mário contra a parede em alguns momentos. Do tipo, como a gente não tem a resposta do Mário nos anos 30, fica difícil saber o que o Mário tinha respondido. Mas o Lacerda tem um determinado momento que ele faz uma série de críticas, né, à Revolução Constitucionalista, né, a de 32. Sim. E a leitura que ele faz daquele momento, a lucidez é impressionante. Porque o Lacerda ele também está muito atento à ascensão de quê? Do integralismo, né, que é o nazifascismo, né? Sim. Naquele momento no Brasil, né? E o Lacerda ele percebe habilmente, né, que na verdade, mesmo a Revolução de 30, né, que para alguns significava, né, a derrubada das oligarquias e tal, ele percebe que, na verdade, era a substituição de um controle, de um poder por outro poder. Né? E depois ele vai ser, como você bem observou, ele vai ser crítico, mais tarde, né, justamente do Vargas, ditador e tudo mais. Eu acho que pode ter sido a mesma decepção que Mário de Andrade teve, porque Mário, Getúlio, houve esse momento que Mário, né, e depois ele foi contra, o próprio Lacerda também, né, e acredito que essa unidade, além da amizade nas redações de jornais, eles também eram católicos, assim, bem dedicados. O Mário tinha essa coisa da individualidade dele, ele tinha esse conflito, né, de coletivo e individual, mas ele tinha essa coisa da igreja, mais para o final, depois ali de 30 e pouco, ele ia à missa, né? Precisamos saber que ele ia à missa, ele participava dos rituais, e Lacerda também, um pouco depois. Então, eles conversavam muito sobre isso. O próprio Alceu Moroso Lima também, enfim, Tristão de Ataíde. Professor, em que estágio pelo amor de Deus, em que estágio está esse processo das cartas? Então, eu gostei muito de você ter citado no final essa relação entre o individual e o coletivo, que aparece, inclusive, numa das cartas que o Mário escreve, mas ele não envia para o Lacerda. E eu localizei essa carta durante as pesquisas. Estava no acervo, no arquivo, e eu percebi que aquela carta não tinha ido para o Lacerda. Se você me permitir, eu posso até ler um trecho, justamente que ele fala disso depois, né? Mas respondendo a sua outra pergunta, bom, o livro ele já está para entrar no prelo daqui a pouco, né? Eu só estou dando um arremate, né, em alguns detalhes, mas o professor Marcos já vai receber em breve os manuscritos. Então, pode adiantar título, essas coisas? Não, pode não. O título da coleção, Correspondência de Mário de Andrade e Carlos Lacerda. Geralmente, aliás, eu recomendo fortemente a quem estiver nos assistindo, nos escutando, né? Porque depois vai para o podcast também, né? Não é isso? Sim, sim. Aqui tem muitas escolas e faculdades que utilizam depois os fragmentos do Poesia em várias... Maravilha. Maravilha. Então, eu recomendo fortemente que procurem qualquer volume da coleção Correspondência Mário de Andrade, editada pela EDUSP. O volume 1 constitui-se... acho que esse é um deles, não é? Essas são as cartas de uma... esse é lição de amigo. Esse não é da EDUSP, mas são cartas, sim. Certo. Que, aliás, tem um pós-fácil maravilhoso do meu grande amigo e supervisor, André Botelho. Né? Muito bom, inclusive, muito bom. E o Marcos faz o prefácio do 1922 depois. Ele faz depois... Ele faz um prefácio também muito bom ali, viu? Muito bom, gostei bastante. Sim, vai ser maravilhoso, realmente. Então, eu recomendo fortemente que leiam as cartas de Mário de Andrade, seja por qualquer editora, mas eu vou recomendar aqui as edições da EDUSP, porque é um trabalho realmente muito importante, feito pelo IEB, né? Eu acho fundamental para a cultura brasileira, para a literatura brasileira. Né? Coleção, a correspondência do Mário de Andrade. A última foi justamente a do Oswald. Então, se você me permitir que eu possa ler essa carta, o trecho só dessa carta, né, porque eu acho que dialoga com isso que você falou. Como eu disse, é uma carta que o Mário não enviou, ela foi escrita, vou
observar que ver aqui, conferir a data, ela foi escrita no dia 28 de maio de 42, né? Então, assim, ela foi escrita no ano de 42 e ela não foi enviada. Ela foi motivada pelo seguinte: o Mário, ele leu uma crítica que o Lacerda escreveu sobre a poesia dele, e o Lacerda, ele escreve um artigo chamado Sinceridade e Poesia, em que ele analisa o lugar da poesia, do fazer poético em tempos de guerra. Lembrando que 42 é o período ainda, né, de domínio do nazifascismo no mundo, né? O Mário de Andrade é profundamente afetado por esses eventos, e o Mário fica muito sentido com esse artigo do Lacerda sobre a poesia dele. Porque o Lacerda meio que é como se ele dissesse que o Mário fica em cima do muro. E o Mário, ele escreve essa carta depois de ter passado uma noite no bar franciscano bebendo muito. Ele escreve a carta, ele fala, inclusive, que tinha bebido. Ele escreve a carta depois de ter bebido algumas. E ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Um trecho da carta, no final. O que eu posso comigo mais que não ser aquele individualista? Meus versos, meus estudos e atos, minha honestidade pública, meu pragmatismo, uma merda. Meu amor desinteressado dos homens, da realização humana, sim, possivelmente uma dignidade. A realização moral pública e humana do meu ser. Isso é uma exigência imprescindível. Só o controle disso eu posso exigir de você, que é dos meus amigos. Só um momento. E aí tem um outro trecho. Eu não sou melhor que os outros, mas do fundo familiar e moral do que eu vim, posso ser um pouco diferente de muitos. Eu ainda venho daquela noção católica da culpa que exige a retratação, o reconhecimento da culpa. Eu não posso ter a consciência de uma safadeza minha sem procurar me consertar. Palavra que não posso. Eu tenho errado muito. Tenho sido muito ineficaz botando o imediatismo do útil onde ele não era imediato. Mas também, no dia em que eu pretendi confessar isso em público, no testamento da minha geração, você foi dos que me impediram de publicar minha verdade atual. Depois disso, ninguém imagina como eu tenho me debatido. Uma ânsia danada de me acertar. E a vida corre. Tem a tendência natural para esquecer os inícios da vida. Eu me lembro, não sei se você lembra, uma das primeiras cartas minhas, talvez a primeira de já entrados no terreno da camaradagem. Carta inesquecível pelo custo que me deu de confessar lealmente a você que eu não poderia corresponder às esperanças e exigências de você, moço de outra idade e ideias, e confessava ser o indivíduo que não tinha certeza, que acreditava em Deus, que por mais próximo de você em conclusões simplesmente humanas, estava inexoravelmente separado de você em possíveis conclusões políticas. Esse é um trecho dessa carta não enviada, né? Você vê muito sentida, né? Muito dolorosa até. Né? E Mário era muito sensível, né? A gente lê sobre ele, era muito sensível, né? Inclusive tem essa questão, essa ruptura com Oswald, que falam em essa coisa de quem era o grande precursor, ou quem era o grande ídolo, ou, enfim, líder desse movimento, e Mário diz que perdoava todo mundo, menos Oswald, então fica essa coisa no ar, mas isso independe da obra, do grande legado que eles dois, a turma toda, né, deixou aí para todos nós aí aproveitarmos. Agora, professor Rodrigo Jorge, muito obrigado. Como eu disse para o Jason aqui, eu ficaria horas conversando com você, né? Muito curioso com essas cartas, espero que assim que sair, com certeza eu vou lê-las, vou fazer questão com o maior prazer. Agradeço imensamente, sucesso nas tuas empreitadas, teus projetos, enfim, a tua carreira, tá bom, querido? Espero Obrigado. Ter você no lançamento também. Por favor, faço questão. Manda eu vou te deixar o meu contato, a Isso. Débora passa para você. Maravilha. E eu fazendo. O Poesia vai lá. De repente faz uma cobertura. Maravilha. Entendeu? Maravilha? Obrigado, Bessa. Imagina, um abraço, valeu, sucesso. Bom, já em nome da equipe do Poesia, agradeço a participação de todos e todas, né, e encerro com um trecho de um dos poemas de nada mais, nada menos do que Mário de Andrade. Apenas um trecho, porque o poema é muito grande, muito extenso, mas é assim. Tudo em mim são ângulos, retas, maquinismo inflexível.
corpo metrônomo, alegro mas non troppo, abaixo as músicas românticas. Sou uma fuga de João Sebastião Bach. Porém os pés sarcásticos, satíricos, gritam, riso fino de picadas, cobras, espinhos, dores, cacos no caminho. Mário de Andrade, poema do livro Losango CAC, 1926. É isso aí, gente. Valeu. Até o próximo Pois é, Poesia, Arte no Plural. Tchau. Pois é, poesia. Poesia.